Oi, meus irmãos da Escola Doutrinária Caminho da Luz. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos vivenciando esse momento de pandemia, de coronavírus, de quarentena. E esse é mais um momento provacional em nossas vidas, Essas nossas vidas que não acontecem em uma única reencarnação, como nós sabemos. Bom, mas o dia de hoje, 3 de maio, seria a nossa palestra presencial aí no centro e versaria, ou melhor, vai versar, porque vamos conversar um pouco sobre isso, sobre o tema gratidão, em especial aquele capítulo do livro Ave Luz, em que foi passado por vocês e a gente vai discorrer um pouco sobre esse tema. E somente para que nós possamos nos, nos informar, a gente se contextualizar a respeito do assunto. Se a gente for ao dicionário, a gente vai ver que gratidão, vai ver lá que ela vem do latim, do termo gratia, gratus, de ser agradável, E a gratidão é aquele ato, aquela virtude da gente agradecer a alguém por algo que nós recebemos. Isso posto, isso é a definição do dicionário, a gente vai observar que a questão da gratidão, esse fenômeno tão lindo, ele ao longo dos tempos, ele sempre existiu e sempre vai existir, porque todos nós somos filhos de Deus. E Deus sendo o amor eterno, Deus sendo esse amor que não se acaba, e nós somos filhos deles, então trazemos dentro de nós o amor e, consequentemente, as suas virtudes derivadas, como é a gratidão. A gente começa a entender essa questão da gratidão desde lá atrás, a época já do Gênesis na Bíblia, A gente observa que depois de Adão, aí passa-se por Noé, por Moisés, a gente chega a Abraão, Abraão vem antes de Moisés. Mas onde é que eu quero chegar? É que eles sempre eram gratos a Deus. Principalmente aqueles que já estavam dando início a uma religião monoteísta, de seguir um Deus somente, de ter um Deus único. E a forma deles expressarem a gratidão, e isso no contexto do mundo antigo, era como fazendo um sacrifício. Geralmente sacrificando um animal ou doando coisas a Deus. Hoje nós sabemos, estamos num mundo em que o conhecimento ele impera, apesar de que o mal segue para e passo, mas a gente está num mundo de que nós espiritistas principalmente, sabemos que para servir a Deus, ser gratos a Deus, a única coisa que Ele precisa de nós, a única coisa que Ele quer de nós é que façamos o bem. E fazer o bem, meus irmãos, praticar a caridade, é ser grato. Deus quer que nós sejamos gratos a Ele. Principalmente, sermos gratos pelo dom da vida. Ser grato a Ele por estarmos em mais uma reencarnação. Ele nos possibilitou essa janela, essa nova tentativa de nos melhorarmos. E temos que ser gratos a Deus. No capítulo do livro, que versa sobre a gratidão, ele fala basicamente de que nós tentamos sempre fazer o bem, mas nessa nossa tentativa, muitas vezes nós nos duvidamos. Muitas vezes nós queremos saber se é isso mesmo, como vai dizer na leitura acerca do discípulo Tomé. Ou que muitas vezes a gente até ouve, mas não aceita, tal qual Judas assim o escutou. E só para a gente fazer uma leitura breve, mas não total do capítulo, eu peço que vocês acompanhem o que eu vou falar agora.
Gratidão. Tiago e João, dupla de homens, dupla de discípulos, dupla que abriu e fechou o testemunho de fidelidade ao nosso Senhor Jesus Cristo. Dupla que abriu e fechou o testemunho de fidelidade ao nosso Senhor Jesus Cristo. Houve um ciclo completo. E aí, nos conta aqui que a mulher de Zebedeu, Salomé, ela certa feita procurou Jesus, consciente de que o Messias, que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus que veio para salvá-los. E que com seus 2 filhos do coração, Tiago e João, ela pede ao Mestre Jesus para que eles pudessem tomar lugar no reino que pertencia a Jesus, a Deus, um à direita e o outro à esquerda. E o nosso Mestre Jesus deu a entender que somente a Deus caberia aceitá-los ou não. Não teria outra resposta para o nosso Mestre Jesus dar. No entanto, responde com lealdade à mãe que exagera no zelo pelos filhos, como todas as mães verdadeiras e sinceras o são. Será que eles poderão beber do cálice que eu vou beber? Olha, meus irmãos, essa pergunta do Mestre Jesus. Será que eles poderão beber do cálice que eu vou tomar? E instintivamente, olha o termo, instintivamente, de rompante, responderam os 2, Tiago e João. Podemos. Ótimo, A história nos mostra isso. A história nos mostra que eles realmente praticaram o bem, o caminho que o Mestre Jesus ditou, veio explicar para nós, o caminho do bem. E que eles amargaram muito nesse caminho, nesse cálice, nessa bebida que eles tomaram, mas que vemos, pela leitura dos evangelhos e pelas obras correlacionadas, as obras da irmã Amélia Rodrigues, por exemplo, de Humberto de Campos, de que a trajetória deles foi uma trajetória de aflições, foram mártires, mas que, principalmente João, eles cumpriram a contento. Por quê? Porque Tiago veio a desencarnar muito mais cedo do que João. Bom, Tiago foi o primeiro mártir, como eu falei, e com isso ele selou com sangue a fidelidade dele a Jesus. E João, este foi o último dos 12 que selou o Evangelho com uma longa vida de disciplina e de dor, derramando maior cota de amor pela humanidade, sorrindo nos caminhos difíceis por ser fiel ao seu Senhor. Salomé, teu pedido foi realizado. Zebedeu e Salomé tiveram a honra de ter 2 dos seus filhos libertados das amarras da ignorância pela sapiência do Messias. E decidiram, pelo amor, a causa de servirem ao bem comum, sem nada pedir para si, tendo Cristo como a meta de pureza espiritual e Deus como segurança que pulsa na eternidade. É uma frase muito bonita, porque nos leva a raciocinar de que as atitudes, principalmente de João, os atos que eles fizeram, levaram toda uma geração, que somos nós, a entender os benefícios que teremos em seguir as palavras de Jesus no seu Evangelho de amor. Bom, Tiago em si, ele, como diz aqui na leitura, ele tinha os seus problemas. Aliás, quem é que não tem seus problemas, suas aflições? E João era mais novo, João contava a época com 16, 17 anos, como falam as escrituras e os livros espíritas. Ele percebia isso no irmão. E ele foi quem mais incentivou o irmão, primeiramente, a conhecer Jesus Cristo, ouvir a palavra do Mestre, porque ele queria que o irmão se transformasse, que o irmão conseguisse vencer, a essas aflições, essas mazelas que o atormentavam. Mas
a gente pode dizer que Tiago, ele não era uma má pessoa. Ele tinha inseguranças, como a maioria de nós temos. Nós temos muitas vezes os instrumentos, mas precisamos de uma palavra. Precisamos de ouvir algo, de ler algo, de estar presente em alguma coisa para desencadear esse processo em que a gente possa conseguir se vencer. Continuando a leitura. Tiago estava super emocionado, mas estava constrangido, porque ia conhecer Jesus. Ele não deixava escapar nada dos seus conflitos íntimos, para que os outros não percebessem, nem seus próprios pais. João é que, de vez em quando, notava as lutas que seu irmão travava consigo mesmo. E esse era um dos motivos que levavam João, a conduzir seu irmão para o Divino Mestre. Então aí a gente vê que João está fazendo de tudo para levar Tiago até Jesus, para ouvir um pouco da palavra, do verbo de Jesus Cristo, a fim de que ele pudesse começar o seu processo de cura das suas mazelas. E aí então é interessante a gente observar essa passagem de que enquanto João, como todos eles, saíam de manhã cedo, pela manhã cedo ao raiar do sol e voltavam geralmente no final da tarde. Nesse dia em especial, Tiago iria voltar já tarde da noite, pois o encontro na igreja, lá no culto, no local onde iria encontrar Jesus, era à noite. Então ele sai com as suas provisões, os alimentos, para trabalhar e de lá seguir para o local onde iria encontrar o Mestre Jesus juntamente com os outros discípulos, os outros apóstolos. E aí, eis que o nosso irmão Shaolin nos traz assim: Tiago segue pelas ruas de Betsaida. Além da carga indispensável que sai cedo e volta à noite, ele brinca com um cordão de couro nas mãos, que se achava ligado a uma bolsa também de couro, onde as moedas tilintavam. Ele carregava um saco de moedas, E aí ele pensava na reunião que ia ter à noite, no encontro que ele ia ter com o Mestre Jesus. Tiago já agitava então as ideias e colocava-se a si mesmo pela visualização. Ou seja, meus irmãos, olha a ansiedade. Olha a maneira como Tiago, de manhã cedo, ele já estava pensando na reunião e como ele já estava ansioso. Ele visualizava, ou seja, o pensamento dele já dava forma a esse encontro do mesmo dia à noite. E aí continua. Já em plena madrugada, perguntando a Jesus sobre a gratidão, virtude que sempre o fascinava e lhe trazia um pouco de paz no coração. Então, ele já visualizava que ele ia perguntar ao Mestre Jesus sobre o tema da gratidão. E ele já começava dentro de si a imaginar a resposta que Jesus iria lhe dar. E eis que ele é interrompido nos seus pensamentos, ele é a caminho do trabalho, Um homem sai correndo ao avistar e grita: Tiago, 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 filho de Zebedeu, espere, espere, meu filho. O discípulo serenamente interrompe a sua caminhada e alegremente abraça o seu velho amigo que o chamara. Este, cansado, repete: Tiago, Tiago, aconteceu uma desgraça comigo. Meu filho, perdi mulher e filhos na viagem que empreendi a Corinto. Meu Deus, perdi tudo, não tenho mais nada, nem dinheiro, nem companhia. O amigo de Tiago, de longas datas, estava desesperado por essa tragédia que havia lhe acontecido. Continuando a narrativa, aí nos diz que as lágrimas facilmente molharam o ombro do pescador. Este, passando as mãos na prematura cabeleira esbranquiçada do seu amigo, consola com toda a ternura o sofredor.
Depois oferta a bolsa com todas as moedas para que ele possa começar a vida novamente. Ele entrega todo o dinheiro que tinha ao amigo. E pela oportunidade que o amigo lhe dera de ansiedade pela paz, por coisas reais na vida, fala de Jesus suscitando enorme interesse da parte do comerciante decadente. Ele, além de dar ajuda material ao seu amigo desesperado, que ele deu as moedas, ele também passa para o amigo a ajuda espiritual. Ele passa para o amigo palavras de reconforto, de soerguimento. E aí ele fala acerca do Mestre Jesus. E aí ele discorre sobre Jesus para o amigo, E aí, por instantes, essas palavras de Tiago sobre Jesus colavam-se na sensibilidade do amigo, que num arrojo de sentimentos beija suas mãos e fala com a voz trêmula. Tiago, pelo que me dizes, se for verdade, e não posso duvidar por te conhecer, a minha mulher amada e meus filhos do coração não morreram. Eles vivem. Que beleza, que grandeza. Se assim for, eu sou feliz. Quero conhecer esse Cristo de que falas e quero segui-lo. Onde posso encontrá-lo? Eis que Tiago, após falar do Mestre Jesus, ele cativa e o amigo se convence dessa não nova ideia, mas desta verdade que se encontrava oculta à humanidade da época. Tiago, sorridente por encontrar uma ovelha à procura do pastor, conversa com ele mais um pouco e despede-se realizado. Bom, à noite, dentro já do templo, onde era marcado para conversar com Jesus, Tiago se instala, Tudo era paz. E eis que, logo quando começa a reunião, ao abrir os olhos, ele vê um dedo de luz indicando para ele como se falasse. Pergunta, Tiago, o que quiseres a Jesus. Pergunta, Tiago, o que quiseres a Jesus. E o discípulo não se fez escapar, inquirindo o mestre desta forma. Jesus, se me permite saber, queria que o Senhor ampliasse para o meu conceito o que seria exatamente a gratidão. É uma pergunta de bate-pronto. Ele pergunta ao Mestre Jesus o que seria a gratidão. Ele está vivenciando à noite aquilo que ele pensara já desde de manhã cedo. Está exatamente acontecendo. E aí o Cristo, sereno e lúcido, responde com sabedoria. Tiago, a gratidão é um modo de ser das pessoas que a usam, muito importante na vida. É saber cuidar com zelo daquilo que recebemos dos nossos semelhantes e lembrar dos nossos benfeitores com respeito e com amor. Apesar disso, a experiência nos reclama certa vigilância para que o reconhecimento não se transforme em subserviência, que é o adubo principal da vaidade. É uma bonita frase. A gratidão, ela não deve ser confundida, não deve entrar para o lado da subserviência, de querer concordar com tudo que aquele outro que fez algo por nós faz. Porque senão a gente está adubando a vaidade na pessoa. Então a gratidão perde a sua finalidade. Bom, continuando, o Mestre Jesus diz: o maior recife que vais encontrar na gratidão aos outros é dentro de cada um mesmo. É o maior obstáculo, a maior pedra, o maior recife. As pessoas, por mais que se esforcem para serem reconhecidas, encontram alguma coisa rodando no seu coração, dizendo ser filha do egoísmo e parecendo muito com o zelo próprio. Mas, ao tirar a capa, é a mesma vaidade querendo florescer. É a autograndeza que não se conforma que alguém seja maior. Não deixa de ser o orgulho procurando se expressar como comandante da vida. Então, o fato da gente ser grata, a prática da gratidão, a gente não deve se
misturar, a gente não deve confundir o fato de receber uma gratidão de alguém, de ser o beneficiado, ou de fazermos, como que a gente vai ter ali uma pessoa dedicada, um servo a nós. Isso de quem recebeu a gratidão. Ou de que vamos poder contar com aquela pessoa sempre, afinal, porque neste mundo de provas e expiações existe a ingratidão. Mas a palavra do Mestre Jesus nesse trecho, ele claramente nos diz que é um obstáculo que a gente tem que vencer dentro de nós. Porque quantas vezes, meus irmãos, a gente deixa de ser grato a alguém, de dizer um simples muito obrigado, porque intimamente a gente acha que a pessoa não merece, dentro da nossa consciência, dos nossos pensamentos. E ainda, segundo critérios imperfeitos nossos, a gente acha que não vale a pena, ou que a pessoa não merece ser grata. Então, daí o Mestre Jesus diz: a gratidão prescinde da humildade e jamais deixa de usar o bom senso. Essa gratidão é valorosa e enriquece a amizade. É, por assim dizer, o amor que mostra ao benevolente que vale a pena amar. Olha a resposta de nosso Mestre Jesus. A gratidão prescinde a humildade. A gente está falando aqui de sinceridade. A gente está falando aqui de transmitir algo de bom para a pessoa, algo de legítimo, mas sincero, no amor. Então, a gente tem que ser realmente humilde para poder fazer isso com o outro. Porque muitas vezes o fato de sermos gratos ao outro, a gente não deve, como eu disse, esperar que o outro nos responda com o mesmo nível de sinceridade. Ou nem responda, meus irmãos, né? Tudo no mundo tem uma resposta. Vale a pena amar. O reconhecimento é a resposta da prática da caridade. Se fazes o bem constantemente e não foste alvo da gratidão, não esmoreças com isso. O Mestre Jesus dizendo a Tiago. Ela deve estar a caminho. Se não for objeto visado pelo teu amor, será pelos meios que Deus sempre usa para nos premiar, mas sempre recebe. E se queres ter um lugar de maior relevo no coração da vida, nunca deves pensar no comércio dos próprios dons espirituais. Fazer o bem sem olhar a quem. Não é isso, meus irmãos? Eu não posso fazer a gratidão. Eu não posso fazer algo aos outros esperando uma recompensa. Ou manipulando. Vou fazer isso porque vou receber isso em troca. Vou fazer aquilo porque isso outro vem para mim. Essa gratidão ela não é verdadeira. Ela está camuflada pelo orgulho, como disse o Mestre Jesus. A exigência desnorteia os valores da alma e a troca interesseira entorpece a dádiva. A troca interesseira entorpece a dádiva. Não surte o efeito esperado nas questões do amor. Tiago escuta sensibilizado. Tomé, que parecia meditativo, desperta, analisando o que ouviu. Judas Iscariotes não perde uma só palavra do mestre, encontrando dificuldade não no entendimento, e sim na prática dessa virtude. Vou dar uma paradinha aqui. Vamos lá. Quando o Mestre Jesus fala acerca da gratidão, a gente vê aqui que 3 apóstolos agiram, cada um, segundo a sua condição moral, segundo sua condição intelectual, segundo sua vivência própria. Tiago, escultor sensibilizado, ele já era afeto, né? Ele já era um que batalhava, que gostava, que fazia a gratidão. Então ele sensibilizou mais ainda com isso. Tomé é aquele descrente, né? Que é o Tomé que queria ver para crer, né? Tomé, ele ficou meditativo. Ele ficou pensando naquilo que Jesus falou. E Judas Iscariotes, ele não perdeu uma só palavra. Ele entendeu tudo que o Mestre Jesus falou.
Ele, na verdade, era um dos mais intelectuais do grupo. Ele e Levi, que era Mateus. Então ele entendeu tudo o que o mestre falou. Só que ele ficou remoendo como seria a prática, meus irmãos, desta virtude. Ele entendeu o que o mestre falou, mas não conseguiu concatenar com a prática. E eis que ele começou a pensar: então ficaremos devedores para sempre dos nossos benfeitores? A vida não era uma troca natural de atos e coisas? Por que esse empenho em ser reconhecido? Não obstante, ele nada falou, ficou apenas no pensamento. Jesus, o psicólogo incomparável da natureza humana e espiritual das criaturas, esclareceu com firmeza. Óbvio que Jesus sabia o pensamento, lia os pensamentos deles. E Jesus veio e disse: gratidão, meus filhos, não significa compromisso com o benfeitor. É completamente ao contrário. Ele nos liberta da dívida quando a consciência exige de nós alguma paga. Quando fazeis alguma coisa mal feita, não é o arrependimento que abre as portas da reparação? Olha que palavras bonitas do Mestre Jesus, meus irmãos. A gratidão não significa que a gente tem compromisso com o benfeitor. Se a gente recebe a gratidão, a gente não tem um compromisso com quem fez. Como quem fez não tem um compromisso para conosco. É algo natural porque é o amor em todas as criaturas. Mas o Mestre Jesus diz assim, olha, quando a gente faz alguma coisa errada, se a gente sente remorso, se a gente se arrepende, onde é que está a porta disso? Não é o arrependimento que é a porta dessa reparação do mal que a gente faz? A gente se arrepende e procura se reparar. A mesma coisa é a gratidão. A gratidão é a porta de entrada, né? Essa benevolência, é o amor que a gente está fazendo, não deixa de ser uma caridade para o outro e para nós. Porque mostramos que temos amor dentro de nós e que podemos compartilhar com o outro. E aí o Mestre Jesus continua: ao receber algo de bom dos outros, é o reconhecimento que desperta em vós o amor que existe entre todas as almas, que por vezes dorme esse amor. O amor é a verdade, e a verdade sempre liberta as criaturas das amarras da ignorância. Sempre. O irmão aqui está completamente certo em transmitir essas palavras do Mestre Jesus. O amor é que ele nos liberta de todas as amarras da ignorância. É o amor que amplia a nossa consciência. É que amplia a nossa intelectualidade e também a nossa moralidade. Nós podemos seguir, meus irmãos, com um conhecimento técnico-científico muito. Chega um momento em que a gente não consegue ir mais além. Porque a gente precisa da outra parte. Para unir essa sabedoria, a gente precisa da moralidade. Não vamos ficar aqui repetindo gratidão em voz alta para todos os que passam a reconhecer em nós as virtudes que às vezes não existem. É a falsa gratidão. Né? Muitas vezes a gente faz as coisas, a gente vê outros fazerem coisas e eles mesmos se jactam de que estão sendo gratos, de que fez isso, de que fez aquilo. Essa é a falsa gratidão. Adiante o Mestre Jesus diz: a caridade é Deus se fazendo visível por nós, por intermédio dos outros, e a gratidão é o mesmo Deus se expressando aos outros pelo que eles fizeram em nós. É muito bonita essa frase. Meus irmãos, vamos parar para pensar um pouco aqui. Nós sabemos, nós espiritistas, que reencarnamos, temos um planejamento reencarnatório, sempre pensando, sempre objetivando a nossa evolução. Nós não reencarnamos para a prática do mal. O mal, ele surge de nós devido à ausência do bem.
nós reencarnamos procurando melhorar. Ora, nós temos 2 institutos maravilhosos da benesse de Deus nosso Pai para conosco, nessa nossa viagem, né? Nessa nossa reencarnação, que são o livre-arbítrio. Você faz o que você pensa. Você é livre, sua consciência dita o que você pode fazer, ainda que vá de encontro ao que foi planejado anteriormente. E o segundo instituto, muito maior, é a providência, é a misericórdia divina. Porque, meus irmãos, se a gente for observar ao longo das nossas vidas e ao longo desta vida, a quantidade de vezes em que ficamos à deriva, muitas vezes nos nossos pensamentos imperfeitos, nos nossos pensamentos errantes, doentios, nas situações, nas aflições, e eis que chega um bálsamo, e eis que chega a Deus como um refrigério nas nossas almas, nos trazendo tranquilidade, nos mostrando que podemos seguir adiante, que podemos vencer. A misericórdia divina, ela age por esses que eu costumo chamar de intérpretes de Deus. É uma pessoa que vem nos dar uma palavra amiga. É um outro que chega e nos traz uma matéria de jornal. É o que manda uma mensagem elucidativa no WhatsApp. É aquele pedaço de papel que a gente encontra no chão, na rua, e que tem um texto que de alguma maneira nos traz uma mensagem, um áudio, um vídeo, alguma coisa que nos faz pensar e se reerguer. Esses intérpretes da misericórdia divina é Deus agindo a nosso favor. É Deus fazendo com que nós recebamos dele os benefícios. Daí por que agradecermos a Deus por tudo. Daí por que a gente seguir aquilo que o apóstolo Paulo fala lá na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, de que a gente deve dar graças a tudo, de que nós devemos ser o melhor que nós podemos ser. Devemos orar, né? E mais, ele diz que a gente pode ver de tudo e devemos reter o que é bom. Estamos num mundo de provas e expiações, sabemos disso, em que a gente vai ver muita coisa ainda imperfeita, incongruente, em divergência com as leis divinas, o mal assolando. Mas, mesmo em época de uma pandemia, a gente tem que pensar que Jesus está no controle de tudo. De que Deus, nosso Pai, na sua perfeição, sabe exatamente o que precisamos. Daí, mais do que nunca, sermos gratos a eles. Daí, mais do que nunca, rendermos em oração a nossa gratidão pelo que Deus faz por nós. Porque esses intérpretes da sua misericórdia são essas pessoas que nos trazem as boas notícias. São essas pessoas que nos inflam para que o nosso balão que estava murcho, que estava vazio, estava descontrolado, se infle, se encha novamente com o ar do amor, da paz, da força, da energia, para que possamos voltar à luta. Eu imagino muito a atitude das pessoas que fazem essas gratidões a nós, a misericórdia divina, aqueles intervalos de jogos que a pessoa para e toma um pouco de água, né? Aí o técnico muitas vezes vem, dá umas instruções, vem o massagista, faz daqui, ali, passa um remédio e a gente volta para o campo de batalha. É isso que Deus faz por nós. Deus não nos tira da batalha, porque nós temos que enfrentá-la. Mas a gratidão que temos a Ele é por esse apoio incessante que Ele nos dá. Bom, finalizando a leitura do texto, depois que Jesus faz isso, virou um silêncio o ambiente. E aí, o Mestre Jesus, como não poderia deixar de ser, ele dá um tempo para que todos digerissem o que foi ouvido. E aí ele diz: sou grato a todos que vos reunis aqui comigo, por amor a Deus.
Quantos esforços são feitos pelos companheiros para não faltar aos compromissos assumidos pela consciência? Eu sou eternamente grato e peço ao Pai que vos dê a felicidade como recompensa de tamanha dedicação. Meus filhos, se soubesseis na profundidade da expressão que é servir por servir, amar por amar, serieis reconhecidos do fundo dos corações a Deus Todo-Poderoso por nos ter permitido trabalhar uns pelos outros. Que lindo, né? A gente vê que o Mestre Jesus, o nosso guia, modelo e guia, o governador espiritual do planeta Terra, ele chega para aqueles que foram ouvi-lo no templo, chega para os apóstolos e diz que é grato a eles, que agradece a Deus e pede a Deus para que os abençoe, que traga felicidade a eles, por eles terem a consciência, a responsabilidade do compromisso assumido. O compromisso do apostolado lá na época, de servir a Jesus, de seguir, servir por servir, amar por amar, sem nem nada por trás, sem nenhuma coisa escondida, sem manipulações. E aí, ao término dessa reunião no templo, né, o nosso irmão diz que Judas parecia mastigar alguma coisa que não estava em sua boca. Judas parecia mastigar alguma coisa que não estava em sua boca. Ou seja, ele estava fazendo os movimentos de digerir o que foi dito pelo Mestre Jesus, para tentar, então, ingerir. Eu mastigo para me tornar palatável a absorção pelo meu corpo, pelo meu organismo. Já Tomé balançava a cabeça, tentando limpar a mente e colocar nela o Cristo, falando sempre para ele. É interessante isso. Ele coloca de que Tomé, aquele que queria ver para crer, ele começa a acreditar, né? Ele limpa a mente dele daqueles pensamentos que ele tinha, trevorosos, de dúvida, e começa a inserir aquilo que Jesus Cristo falou. E Tiago, nosso Tiago, né, estava embebido nos argumentos do Mestre. Ele ficou tão embebido, ele ficou tão leve, ele se sentiu tão agraciado por tudo que ouviu de Jesus, que os outros saíram do templo, inclusive Jesus, e ele ainda ficou lá sozinho, sendo o último a sair. Então a gente vê o quão penetrou na alma dele esses ensinamentos. E a gente vê, meus irmãos, que a gratidão, ela é a maneira pela qual nós podemos expressar, não somente com palavras, a gratidão com atos, com atitudes, a gente externaliza aquele amor que a gente tem dentro de nós. Aquele amor em que a gente aprendeu com o nosso modelo e guia, que é o Mestre Jesus. Ser grato é, antes de tudo, uma obrigação. E ser grato, não somente ser grato àqueles que nos são próximos, ser grato também àqueles que estão além de nós, à nossa frente. Aqueles que não nos conhecem, o estranho, aqueles que se dizem nossos inimigos, os nossos desafetos. Porque o fato de sermos gratos significa que estamos transcendendo para um nível um pouco acima do que aquela frequência vibratória do não perdão, daquela frequência vibratória de rebater ofensas. Então sejamos gratos em tudo, como disse o apóstolo Paulo. A veneranda Joana de Ângeles, ela tem uma frase sobre gratidão que ela fala o seguinte. Ela diz: a gratidão, nascida da seiva do amor, é a estrela que assinala cada alma na marcha da evolução, deixando sinais luminosos pelo caminho. Vou repetir por conta da interferência aqui. A gratidão, nascida da seiva do amor, é a estrela que assinala cada alma na marcha da evolução, deixando sinais luminosos pelo caminho. E que sinais, né?
não teria como ser outro tipo de sinal que a gratidão nos deixasse. Porque a gente tem que ser realmente gratos a Deus. E devemos ser gratos a todas as pessoas. Devemos, Wagner, ser gratos à natureza. E como? Porque a natureza que nos permite também vivenciarmos esta encarnação para conseguirmos subir um degrau mais na nossa evolução. Sejamos gratos a todos, meus irmãos. Retenhamos o bem, né? André Luiz, ele tem uma frase que eu acho muito interessante, de que muitas vezes a gente, em querer desentortar as pessoas, a gente muitas vezes acha que a gente tem que ser sincero. Ah, eu fiz uma gratidão a fulano, dizendo umas poucas e boas a ele, né? E aí a gente vê que essa franqueza, isso não é óbvio gratidão. Isso está distorcido no mundo. E aí André Luiz, ele nos fala de que essa franqueza rude, ela não é algo de bom, né? Ele diz que se a gente acha de que uma franqueza rude ela é algo de bom, então a gente acha do mesmo jeito que é certo a gente jogar água fervente numa planta que está próxima a nós. Apesar da água ser também um bem da vida. Então, vamos raciocinar disso. Vamos pensar de que sempre podemos ser melhores. Sempre podemos nos tornar melhores do que ontem. É difícil? É. Mas a gente tem que ter essa plena consciência, nós espiritistas, de que devemos procurar nos melhorar. Eu quero agradecer a vocês a oportunidade. Quero desejar uma boa semana, tudo de bom. Permaneçam fiéis a Deus, a Jesus. Se mantenham firmes, meus irmãos, na oração, na quarentena. Porque nós sabemos o quão difícil é, porque cada um se encontra com uma dificuldade, uma aflição diferente. Uns por conta de saúde, outros por conta de trabalho ou falta desse, mas momentânea. Outros por questões de não aguentar ficar mesmo isolados. Outros porque está tendo um reencontro, ainda que forçado, em família. Mas a gente tem que aproveitar e pensar nas nossas orações e internalizar o que isso vai trazer de bom para nós. Porque apesar de ser algo ruim, uma epidemia, como tudo na vida, como tudo que sempre está em torno de nós, Deus nos dá isso para que saiamos internalizados com algo de bom diante desse período de quarentena. Fiquem em paz, Jesus que os abençoe. Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço ao André, à casa, pela oportunidade. Fiquem em paz.